A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos começando mais uma live dos nossos 21 dias de jejum, até que a casa esteja cheia. Hoje é o 20º dia do nosso jejum, né? Hoje é o penúltimo dia, mas é o último dia da nossa live do jejum, e hoje nós vamos compartilhar e meditar na sua casa como um lugar de milagres. A sua casa é um lugar de milagres, aleluia! Então quero te convidar, né, te motivar, convidar alguém a participar dessa live, a entrar aqui, a estar participando conosco. Então compartilhe no grupo da célula, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo do trabalho, né, no grupo da faculdade, da escola, enfim, né, compartilhe para que mais pessoas possam participar conosco hoje. Também compartilhe no Instagram mesmo, para que mais pessoas possam vir a participar. Os irmãos já estão entrando. Seja bem-vindo, Pastor Charles, Nicolas, Pai, né? O Chico também já entrou, já vi ele ali. Chegou o inverno, irmão, chegou o inverno. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos entrando. Hoje é o último dia da nossa live aqui, a live do jejum. Amanhã nós temos nosso culto de celebração, vamos estar compartilhando a última palavra, né, o último capítulo desse jejum. Mas eu tenho novidades para você, mas eu vou compartilhar só no final da live, né? Então tem uma novidade muito preciosa, acredito que os irmãos vão gostar. Mas vamos lá, vamos convidar pessoas para participar conosco. Vamos convidar mais irmãos para participar conosco. Pode compartilhar aí também, talvez com um conhecido, um amigo seu que ainda não é cristão, ainda não conhece Jesus, ainda não segue Jesus, né, porque essa palavra certamente vai falar com ele, né? Porque, com certeza, né, muitas pessoas desejam, precisam desfrutar de milagres na sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que a sua casa vai desfrutar, vai experimentar de milagres cada vez maiores, né, de provisão cada vez maior, de milagres poderosos cada vez maiores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Lilian, Dani, sejam bem-vindas. Glória a Deus. Paulo Roberto Vaz, oh, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Marjorie Aguiar, seja bem-vinda. Bênção. Nara, Marcelinho, sejam bem-vindos, irmãos. Vamos convidar mais pessoas a participar conosco, amém? Glória a Deus. Caroline, também. Oh, meu amado, bênção. Glória a Deus. Graças a paz, Nara. Bem, bom dia. Carlos. Oh, bênção. Seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, antes de começar a compartilhar a palavra, quero dizer que nós vamos ter uma novidade, né? Uma novidade a partir da semana que vem. Tá? Mas eu vou compartilhar com você lá no final da live. Então você tem que esperar até o final para você saber o que vai acontecer. Tá bom? E lembrar você também a respeito da do versículo do dia, né? Todos os dias nós confessamos um versículo. E hoje o versículo é Atos 4:33, que é o tema da nossa palavra também. Que diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Havia abundante graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Amém. Então eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua casa, que a sua casa experimentará de milagres em proporção. Milagres em proporção cada vez maiores, né? Milagres que fazem parte do Evangelho da Graça, porque Deus tem aberto os nossos olhos para a graça de Cristo. E onde existe abundância da graça, existe também abundância de milagres, poder e manifestação dos céus na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Somos 21 irmãos agora, eu creio que tem muito mais irmãos para entrar, então quero te motivar mais uma vez a convidar pessoas. A Marjorie está com todo o discipulado dela lá, glória a Deus, já se preparando para a reunião de células, 15 horas. E os irmãos já estão lá. Amém. Glória a Deus. Então, compartilha aí, convida mais pessoas para participar conosco. Hoje,
É o último dia da live do nosso jejum, 20º dia. E hoje eu vou compartilhar sobre a sua casa como um lugar de milagres. Pastor Charles já começou a falar sobre esse assunto ontem, né? Já compartilhou uma palavra poderosa mesmo, muito edificante. Mas eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que você vai experimentar de milagres cada vez maiores, de uma provisão, de uma bênção cada vez maior. Então um milagre... Pastor, o que é um milagre? Um milagre é uma intervenção dos céus na terra. É uma intervenção do sobrenatural no natural. Né? No natural. Então milagres fazem parte do evangelho da graça. Você vê em todo o evangelho, em toda a Bíblia você vê milagres, mas no evangelho, né, a partir de Jesus você vê muitos milagres, toda sorte de milagres. Em Atos 4:33 a Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos os apóstolos havia abundante graça. Então os milagres, eles derivavam dessa abundante graça, desse ambiente de graça abundante que eles desfrutavam, que eles viviam. E Deus tem aberto os nossos olhos para isso. Deus tem aberto os nossos olhos para a graça de Cristo. Sabe? O milagre na sua vida não é fruto da sua bondade ou da sua obra, da obra que você fez, das coisas boas que você fez. O milagre na sua vida é fruto da graça, do banquete da graça que o Senhor tem te chamado para desfrutar nesses dias. Há um banquete da graça. E nesse banquete há milagres em abundância para sua casa. Alguém pode dizer amém aí? Alguém pode tomar posse dessa palavra? Porque quando você diz amém, você toma posse dessa palavra. Né? Então diz amém aí, digita amém aqui, diz glória a Deus, eu vou desfrutar de abundância de milagres sobre a minha vida. Aleluia! Então, onde existe abundância da graça, vai haver abundância de milagres. E os milagres, irmãos, eles testificam a ressurreição de Jesus. Milagres testificam a ressurreição de Jesus. E milagres não... Eu já vi pessoas, né, dando argumentos para dizer que milagres só aconteciam, aquele tipo de milagres que Jesus viveu e fez aqui na Terra, só aconteciam no tempo de Jesus. Mas eu não creio nisso. Eu creio que milagres são para mim e para você também. Nós já temos desfrutado de muitos milagres, de muitas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que essa é uma realidade que vai continuar cada vez mais abundante sobre nós. E lá em Atos 22, aliás, Atos 2:22, a Bíblia diz que varões israelitas, né? A Bíblia fala assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Aí a Bíblia diz como ele foi aprovado. Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então olha que coisa preciosa. A Bíblia diz que Deus Pai, que Jesus foi aprovado por Deus, né, por causa dos milagres, sinais e prodígios. Esse sentido da palavra aprovar aqui é provar o tipo de pessoa que ele era. Provar o tipo de pessoa que alguém é. Né? E Deus provou ao mundo que Jesus era o Cristo, por causa dos sinais, prodígios e milagres que ele fazia. Então Deus é um Deus de prodígios e milagres. Deus é um Deus de sinais. E foi ele, através da pessoa de Jesus, por intermédio de Jesus, que fez todos esses milagres. Então os milagres provaram que Deus estava agindo por intermédio de Jesus. Os milagres provam que Deus está agindo por nosso intermédio. Por isso eu quero declarar que sobre a sua célula, os milagres vão acontecer em abundância. Que sobre a sua casa, milagres vão acontecer em abundância. Eu quero declarar que sobre a sua vida, você vai desfrutar de milagres em abundância. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus disse em Lucas 18:27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então aquilo que é impossível hoje para você, aquilo que é o impossível, né, que sua mão não alcança, o Senhor vai fazer nesses dias. Esses milagres acontecerão. E eu gostaria de meditar em uma passagem e retirar algumas lições dessa passagem de um dos milagres de Jesus.
né? E para que a gente possa aprender a respeito disso, aprender a respeito desse assunto. É a passagem do cego Bartimeu. Tenho certeza que, se não todos, a maioria dos irmãos já conhecem essa passagem, que está lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia! Olha que milagre maravilhoso. Olha que coisa poderosa está acontecendo aqui, né? E agora deixa eu te dar o contexto do que está acontecendo aqui para você entender melhor. A Bíblia diz que Jesus foi até uma cidade chamada Jericó. E quando ele estava saindo dessa cidade, ele encontrou com um cego chamado Bartimeu. Então, Jericó aqui era a mesma cidade que Josué conquistou quando ele chegou na terra de Canaã. Você lembra? O povo saiu do Egito, peregrinou ali por 40 anos, né, sendo liderado por Moisés, mas chegou um momento em que eles foram entrar em Canaã, né, Moisés sai de cena, Josué agora começa a liderar o povo, e a primeira cidade que eles se deparam é uma cidade muito fortificada, uma cidade muito forte, né, com grandes muros, que é a cidade de Jericó. E Deus dá uma estratégia muito peculiar para eles. Aquele povo ali não tinha um exército, aquele povo ali possivelmente não tinha armas para todo mundo, né? Era um povo que tinha saído a peregrinar pela terra. Mas Deus dá uma estratégia para eles vencerem a batalha. Deus diz que por 7 dias eles deveriam caminhar em volta da cidade e bradar em uma só voz, né? Bradar em uma só voz. E no 7º dia, quando eles fizeram isso, a muralha caiu, né? A cidade que era tão fortalecida que ninguém podia vencer veio ao chão e eles conquistaram a cidade, né? Eles conquistaram a cidade. Mas algo interessante que acontece está lá em Josué 6:26. Josué 6:26 diz assim: Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá o fundamento, e à custa do mais novo as portas. Olha só, Josué amaldiçoou a cidade de Jericó e ele amaldiçoou aquele que decidisse reedificar. Não sobrou nada de Jericó, mas ele disse o seguinte: aquele que quiser reedificar a cidade vai ser amaldiçoado. Quando ele lançar o fundamento, vai morrer seu primogênito. E quando ele colocar as portas, o seu filho mais novo. E quando Josué amaldiçoou essa cidade, era um aviso para que ninguém reedificasse ela. Isso aconteceu muitos anos, possivelmente aproximadamente 1000 anos antes de Jesus, né? Agora, lá em 1 Reis 16:34, 1 Reis 16:34, aproximadamente 490 anos depois de Josué, desse fato acontecer com Josué, da cidade ser destruída, a Bíblia fala que um homem decidiu reedificar a cidade, né? Então diz assim, 1 Reis 16:34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu filho primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, quando Josué lançou aquela semente, realmente aquela semente, aquela cidade, ela foi
amaldiçoada. Então Jericó era uma cidade amaldiçoada pelo Senhor, era uma cidade que havia uma maldição sobre ela. E então, quando Jesus foi até essa cidade amaldiçoada de Jericó, ele foi para salvar todos aqueles que olhassem para ele. Assim como Bartimeu, né, que nós acabamos de ler a passagem bíblica, assim como Zaqueu, o publicano. Você lembra que Zaqueu era o maioral dos publicanos, era o chefe ali, ele era alguém de baixa estatura, ele sobe na árvore para enxergar Jesus. Jesus diz que vai para a casa dele, porque Zaqueu queria ver Jesus. E de fato ele viu Jesus, e porque ele viu Jesus, ele e a casa dele foi salva, né? Jesus vai para a casa dele e Jesus depois ele diz, olha, hoje houve salvação nessa casa, né? Então Jesus foi para aquela cidade para salvar aqueles que moravam num lugar amaldiçoado. Então essa é uma imagem de como Jesus veio ao mundo para salvar todos nós. É uma imagem, é um tipo bíblico disso, né? Então quem contempla o Senhor, ele é salvo. O Salmo, se eu não me engano, o Salmo 34, versículo 5 diz, olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Nunca serão confundidos. Quando você olha para o Senhor, você é curado. Quando você olha para o Senhor, você é salvo. Quando você olha para o Senhor, a sua vida se enche de propósito. Mesmo que você seja um cego. Mesmo que você não conheça o Senhor ainda, mesmo que seus olhos estejam fechados. Então eu quero te dizer uma coisa hoje, se você quiser ver Jesus, você vai ver, né? Ele vai se revelar para você, você vai desfrutar de um milagre abundante na sua vida, em nome de Jesus. Então Bartimeu era um homem que vivia em uma cidade amaldiçoada. Mas deixa eu te falar um pouco mais sobre esse homem. A Bíblia diz que o nome dele, na verdade a Bíblia chama ele de Bartimeu. Mas sabe, Bartimeu não era o nome dele. Não era o nome dele, né? Bartimeu é uma palavra que é derivada de duas outras palavras. O prefixo bar significa filho. Filho. E Timeu, né? Então, bar seria filho de Timeu, né? Filho de Timeu. E Timeu era uma palavra que vinha do aramaico, que significa, da origem tami, que significa impuro. Então, quando as pessoas olhavam para ele, eles estavam dizendo o seguinte, filho do impuro. Filho do impuro. Esse não era o nome dele. Ele não era conhecido pelo nome dele. Ele era conhecido como alguém que era filho do impuro. Então, quando as pessoas olhavam para ele, chamavam ele, estavam chamando ele de filho do impuro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se as pessoas te chamassem assim? Como você se sentiria se você fosse reconhecido dessa maneira? Porque, sabe, biblicamente falando, o nome, ele impõe destino. O nome impõe destino. O nome fala da vida daquela pessoa, né? Jacó o nome Jacó significa enganador. E, de fato, a vida de Jacó foi uma vida de engano. Ele enganou muitas pessoas, até ele ter um encontro com Deus. Aí Deus muda o nome de Jacó, né? Chama ele de Israel, né? Abrão, né? O nome que nós conhecemos como Abraão. Abraão significa pai de multidões, mas antes de Deus mudar o nome dele, era Abrão, que significa um grande pai, né? Um grande pai, um pai grande. Mas agora Deus diz, não, você não vai ser apenas um pai grande, você vai ser um pai de multidões. Deus muda o nome dele por causa do destino dele, por causa da vida que ele teria. Então, quando as pessoas chamavam Bartimeu de filho do impuro, ele estava falando a respeito daquilo que ele era, da pessoa dele. Então, quando Jesus entra em cena, irmãos, tudo pode acontecer, tudo pode mudar para melhor. Esse homem que era conhecido como filho do impuro, ele vai ter a sua vida e o seu destino transformado, como nós já lemos, né? Então, esse homem que era um mendigo, que vivia à beira do caminho, sentado à beira do caminho, mendigando numa cidade amaldiçoada, que era conhecido como filho do impuro, né? Ele teve a seu futuro, a sua história transformada, porque um dia o caminho dele cruzou com o caminho de Jesus, né? E um milagre aconteceu. Então, sabe, esse é um resumo da história de Bartimeu, a história desse homem aqui. Ele estava sentado à beira do caminho. O que significa estar sentado à beira do caminho? E mendigando, né? Então, mendigar aqui é uma imagem da carência,
uma imagem da doença da qual o mundo que nós vivemos hoje está cheio, está lotado. Então, estar sentado à beira do caminho significa estar parado para a vida. Estar sentado à beira do caminho significa estar parado para a vida. É quando você está parado diante de uma situação e as coisas não avançam. Você talvez luta, você trabalha, né? Muitas pessoas têm essa percepção às vezes a respeito da sua vida financeira. Pastor, eu trabalho, parece que nada acontece, nada muda. O aperto é sempre o mesmo, a dificuldade cada vez maior. Na minha vida espiritual parece que nada muda, parece que as portas estão fechadas. Sabe, irmão, a sensação que você tem talvez seja essa mesma de Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho. Porque quem está à beira do caminho, ele não está avançando para o alvo, ele não está avançando na sua vida. Ele não está avançando para onde para o propósito da vida dele. Quem está no caminho está caminhando, e é questão de tempo dele chegar no propósito. Mas quem está à beira do caminho, assentado, ele está parado. A vida dele está parada. E existem muitas pessoas, até mesmo em nosso meio, que estão na beira do caminho, sentados, paralisados na beira do caminho, não tem uma atitude de mudar, de sair, de realmente seguir Jesus, andar pelo caminho, de andar pelo caminho que vai levar ele para o alvo, que vai levar ele para a realização do sonho, que vai levar ele para conquistas, para viver algo novo. Ele continua sentado à beira do caminho. Quer dizer, quem está à beira do caminho está parado e jamais vai conquistar os seus sonhos. Então, sentar-se à beira do caminho é se acomodar com uma vida comum. Sentar à beira do caminho é se acomodar com uma vida sem graça, com uma vida que não faz diferença em nada, que não faz diferença na vida de ninguém. Não é um bom lugar, irmãos, para você se sentar à beira do caminho. Você entende o que eu estou falando aqui? Amém? Então, veja o que a palavra de Deus diz à beira do caminho. A palavra de Deus, ela fala algumas vezes a respeito dessa posição. Lá em Mateus 21, 19, diz que a beira do caminho é um lugar onde não dá fruto. Olha só, Mateus 21, 19 diz assim: e vendo uma figueira, Jesus aqui, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira secou imediatamente. Onde é que estava essa figueira? E vendo uma figueira à beira do caminho. A figueira estava ali, na beira do caminho. Então a figueira estava à beira do caminho, ela não tinha frutos. Por quê? Porque quem está paralisado, quem está na beira do caminho não tem frutos. A beira do caminho é um lugar onde não há frutos. Adão e Eva fizeram para si roupas de folha de figueira. Sabe o que a figueira significa? A figueira é um símbolo da justiça própria. Por quê? Porque no Éden, depois de pecar, o homem e a mulher fizeram roupas de folha de figueira. Eles tentaram cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado, cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Eles fizeram roupas para si, ou seja, ela aponta para o homem tentando se justificar diante de Deus, tentando cobrir a sua nudez diante de Deus. Então a figueira, ela representa a dependência das obras humanas, a confiança na carne, a prática nas obras da lei. Então Deus fez vestes inteiras que cobriam todo homem e toda mulher. Como é que Deus fez isso? A Bíblia diz que ele fez que quando, depois de confrontar o homem lá no jardim, Deus fez roupas de pele de animal. A Bíblia não fala exatamente qual é esse animal, mas eu tenho uma grande suspeita, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Eu creio que lá no Éden, como forma simbólica daquilo que Jesus faria na cruz, Deus ele sacrifica o Cordeiro e ele veste, ele retira a figueira, as folhas de figueira, a justiça própria, e ele veste o homem e a sua mulher com a pele do Cordeiro, que significa a justiça de Cristo, a obra de Cristo na cruz. Agora você não está mais vestido da sua justiça própria, você pode se vestir da justiça de Cristo sobre a sua vida. Aleluia! Amém? Você consegue compreender isso? Você consegue ter revelação disso? Então em Cristo você foi revestido da sua justiça. Você recebeu o espírito de filho, de filiação, pelo qual você pode clamar Abba Pai. Então estar à beira do caminho não é um lugar bom, porque é um lugar onde não há frutos. É um lugar onde não gera vida.
né? Está à beira do caminho. Há quantas pessoas estão na vida da igreja, mas permanecem à beira do caminho? Eu me lembro, há muito tempo atrás, alguém perguntou para uma irmã, estávamos conversando, alguém disse: qual é seu ministério? Meu ministério é tal. Qual é seu ministério? Meu ministério é tal. Aí a minha irmã disse: meu ministério é ministério de banco. Meu ministério é o ministério de sentar no banco e ouvir o pastor pregar. Ouvir e receber do pastor. E receber ali. E eu vou dizer uma coisa para você: é alguém que está sentado à beira do caminho. Alguém que tem enterrado seus talentos. Não permita que isso aconteça com você. Porque a beira do caminho é um lugar onde não há frutos. E Deus tem muito frutos para você. Deus tem frutos em abundância. Você não é uma árvore que está à beira do caminho. Você é como a árvore de Salmos capítulo 1, que diz que você foi plantado junto a ribeiros de água. Que não, suas folhagens não murcham, mas que no devido tempo você dá o seu fruto. Aleluia! Aleluia! Sabe, a Bíblia fala mais a respeito dessa posição da beira do caminho. A beira do caminho é um lugar onde se colocam ciladas contra nós. A beira do caminho é um lugar onde ciladas são colocadas contra nós. No Salmo 140, versículo 5, a Bíblia diz assim: os soberbos ocultam armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Então não tem lugar melhor para o diabo trabalhar do que a beira do caminho. Essa pessoa que está à beira do caminho, ela está... à beira do caminho é um lugar onde o diabo arma ciladas. A pessoa que está à beira do caminho, muitas vezes ela está no ambiente que outros estão, ela está ouvindo o que outros estão ouvindo, mas ela está observando somente, e muitas vezes quando você fica nessa posição de observação, essa pessoa fica apenas com um olhar crítico de tudo. Então, no caminho nós estamos envolvidos com o propósito de Deus. Seguindo Jesus, nós estamos seguros. Jesus vai na frente, quebrando, desfazendo as obras do diabo, né? Jesus vai na frente, abrindo caminhos. Mas quando nós estamos sentados à beira do caminho, nós não estamos no caminho. Nós não estamos andando na direção. É um lugar, muitas vezes, que a pessoa está ali, ela está observando, ela está vendo a poeira dos pés dos outros que estão andando no caminho. Mas ela não está participando disso, ela não está cumprindo o propósito. Deixa eu te falar uma coisa. O melhor lugar de você estar é seguindo Jesus de perto. O melhor lugar para você estar é seguindo Jesus de perto. A tal ponto de que a sombra dele possa ser projetada sobre você. A sombra de Jesus possa cobrir você. À beira do caminho, irmão, nós estamos vivendo de uma forma passiva. Apenas vendo a vida passar, né? Como diz a canção aquela, né? Olhando a vida passar, né? Sem participar, sem realmente desfrutar, sem realmente caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. E eu quero te falar, né? O diabo sempre atua quando há passividade na mente. Né? Quando há passividade na mente. Então não fique parado, não fique sentado à beira do caminho. À beira do caminho é um lugar onde o diabo arma muitas ciladas. Também, à beira do caminho é um lugar onde a semente de Deus ela sempre é roubada. Sabia disso? À beira do caminho é um lugar onde a semente de Deus é roubada. Mateus 13:19 diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e rouba o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui Jesus está explicando para os discípulos, depois que eles chegaram, está só Jesus e seus discípulos, Jesus está explicando para eles ali a parábola que ele contou do semeador. Ele diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Ele está dizendo, a beira do caminho é um lugar onde as pessoas ouvem a palavra do reino e não compreendem. E quando elas não compreendem, o maligno vem e arrebata, né? Vem e toma para si aquilo que foi semeado no coração, né? Então esse lugar é a beira do caminho. Então a semente que caiu na beira do caminho, ela foi colocada pelo diabo, ela foi roubada pelo diabo. Ela não frutificou. Por quê? Porque a beira do caminho é um lugar inóspito para receber a semente. Não é um lugar de ser plantado. Deixa eu te falar, se a sua vida não sai do lugar, se não há frutos na sua vida, se a sua fé não está crescendo, se o amor pelo próximo não está crescendo, talvez você esteja fora do caminho. Talvez você seja alguém que está à beira do caminho.
E não importa quantos anos você está vivendo a vida da igreja, não importa quantos anos você é crente, nossa, nossa vida deve ser um andar de glória em glória. De glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. Então você nunca deveria parar. Crente nunca para, irmão. Crente nunca para. É que nem você está subindo uma lomba, você nunca para. Ou você está subindo ou você está descendo. Então é importante que você esteja, não importa o ritmo, mas que você esteja caminhando, avançando, ainda que num ritmo não tão grande como você gostaria, mas não deixe de avançar. Não permaneça como Bartimeu, sentado à beira do caminho. Esteja andando no caminho. Se você quer avançar, levante-se hoje, saia da beira do caminho, irmão. Vou repetir. Se você quer avançar, levante-se hoje, saia da beira do caminho. Ao ouvir a palavra, mantenha o seu coração atencioso, né? Responda amém. A cada toque do Espírito no seu coração, diga amém, receba a palavra, tome a palavra, não permita que nada nem ninguém roube você. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no culto, a palavra está sendo ministrada, tem um irmão comendo, recebendo aquela palavra, mas outro está do lado, olhando para o celular, né, vendo se não chegou nenhuma mensagem no Instagram. Quantas vezes o diabo tem roubado você nisso? Quantas vezes o diabo tem roubado você, talvez, com um lá que está fazendo uma coisa que não tem nada a ver? Né? Quantas vezes o diabo tem roubado você nisso? Não permita. Então, quando você ouvir a palavra do Senhor, ouça com atenção. Né? Não permita que a palavra semeada caia à beira do caminho, porque a palavra que não é recebida com atenção no coração, a Bíblia diz que o diabo vem e rouba ela. Vem e rouba essa palavra. Amém, irmãos? Então, Bartimeu, ele foi capaz de ver o que os outros não conseguiram ver. Ele foi capaz de ver o que os outros não conseguiram ver. Como assim? Deixa eu te falar, naquela época, a cidade de Nazaré, ela era uma cidade de má fama. Era uma cidade pequena, difamada. Então, quando as pessoas chamavam de Jesus de Nazareno, ou diziam que ele era Jesus de Nazaré, eles não estavam elogiando Jesus. Eles estavam depreciando Jesus. Eles estavam falando, né, de uma maneira depreciativa. Quando Filipe compartilhou com Natanael a respeito de Jesus, lembra? Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Aí Filipe diz, olha, vem e vê. Está lá em João 1,46, né? Vem e vê, é o jeito. Né? Por quê? Porque realmente eles pensavam, não tem nada bom lá. Não pode vir nada bom de lá. Então é interessante que Deus ele confunde os sábios desse mundo, né? Quem confia na seu pensamento, na sua maneira de pensar, na sua mente, na sua sabedoria, né? Quem confia dessa maneira, ele não recebe o milagre. Você vê que os fariseus não receberam nada de Jesus, nada, nem um milagre. Quando todos viam Jesus como Jesus de Nazaré, o cego que estava sentado à beira do caminho, numa cidade amaldiçoada, o cego que era, como é que é? Era conhecido como o filho, deixa eu lembrar aqui, o filho do impuro. A Bíblia diz que ele viu Jesus de uma maneira diferente. Enquanto todos chamavam Jesus e depreciavam Jesus dizendo Jesus de Nazaré, ele disse Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu Jesus como filho de Davi. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, essa expressão aqui, filho de Davi, é a primeira vez que ela é utilizada. É a primeira vez que essa expressão, filho de Davi, é utilizada no Evangelho de Marcos. E ele podia ter chamado Jesus de Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim, mas ele não chamou Jesus assim, porque ele entendeu a realeza de Jesus. Ele entendeu que o rei que os judeus esperavam, o Messias que os judeus esperavam, ele era descendente de Davi. E ele entendeu, Jesus é a raiz de Davi, Jesus é o descendente de Davi. Ele está passando aqui, o próprio Cristo está passando aqui. E ele não perdeu a oportunidade. Uau! Um cego conseguiu ver o que nenhum outro conseguiu ver. O que nenhum dos outros tinha conseguido ver. Então a expressão filho de Davi significa que ele está dizendo Jesus, tu é o Messias. Isso chamou a atenção de Jesus. Bartimeu ele viu aqui que Jesus era o rei.
E aí deixa eu te falar uma coisa muito importante. A todos vocês que estão assistindo essa live, seja você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois, porque ela vai ficar salva aqui no Instagram. Também vou colocar ela lá no canal do YouTube da Igreja Comunidade Atos, aqui de Camaquã. A maneira como você vê Jesus determina o que você vai ter dele. Eu vou repetir. A maneira como você vê Jesus determina o que você vai receber dele. Sabia disso? Porque se você vê Jesus como o Nazareno, né, como alguém desprezível como muitos, não vai receber nada dele. Mas se você receber Jesus como o Messias, como aqui Bartimeu, ele recebeu Jesus, ele viu Jesus, você vai receber dele o milagre. Foi por isso que Bartimeu recebeu o milagre. Então lá em Mateus 13, os discípulos perguntaram algo para Jesus. Jesus ele falava por parábolas, quando ele estava... Interessante, se você ler o Evangelho, você vai perceber isso. Quando ele estava com as pessoas, com a multidão, principalmente com os fariseus, Jesus falava em parábolas. Mas, como um exemplo que eu acabei de ler para você, de falar para você a respeito da parábola do semeador. Jesus falou aquela parábola do semeador. Depois, com os discípulos, Jesus explicou a parábola. Ele disse, não, é que a semente caiu à beira do caminho, é aquele que recebeu a palavra do reino, mas não recebeu realmente no seu coração. Ele ouviu, mas não recebeu. Olha essa coisa preciosa. Agora, Jesus ele falava constantemente por parábolas. Ele disse o seguinte, porque eles perguntaram aos discípulos, por que eles falam por parábola? Aí Jesus disse o seguinte, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, porque o coração desse povo está endurecido. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então são os olhos do coração que realmente contam. Bartimeu era alguém cego, naturalmente falando, mas os olhos do seu coração conseguiram ver Jesus como quem ele realmente era. Então muitos apertavam Jesus, outros tocavam em Jesus, muitos cantavam, outros adoravam Jesus, e alguns conheciam a sua presença, mas outros não conseguiam entender quem ele era. Então a maneira como você vê Jesus vai determinar aquilo que você vai ter dele. Aquilo que você vai ter dele. Olha só que coisa interessante que aconteceu. Nicodemos era um mestre em Israel. Mas Nicodemos ele foi meia-noite, ele foi de madrugada falar com Jesus. Sabe por quê? Porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava falando com Jesus. Aí Jesus disse para ele o seguinte, Rabi, Jesus chamou ele de Rabi, mestre. Na verdade, ele disse para Jesus, Rabi, mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se não estiver com Deus, se Deus não estiver com ele. Jesus responde para ele, Jesus traz ele chama Jesus, ele via Jesus como mestre, e o que ele recebeu de Jesus foi uma resposta como mestre. Porque a maneira como você vê Jesus é o que vai definir o que você vai receber dele. Então Jesus, já que ele via Jesus como mestre, Jesus lança um enigma para ele, porque ele via Jesus como mestre. Jesus diz o seguinte, não, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que você precisa fazer é nascer de novo. Aí ele diz, meu Deus, como é que eu, sendo homem adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso não faz sentido. Então, se você vê Jesus como sendo a sua provisão, eu quero te dizer, você vai receber provisão dele. Se você vê Jesus como sendo sua cura, você vai receber a cura dele. Se você vê Jesus como um conselheiro do seu casamento, você vai ter restauração do seu casamento. Se você vê Jesus como a fonte de todas as bênçãos, você vai ser profundamente abençoado. E a pergunta que eu te faço agora é, como você vê Jesus? Como você se aproxima dele? Como você tem se aproximado dele? Como você tem se relacionado com ele? Como você tem se relacionado com o Senhor? Então, cuide disso. Jesus disse para os fariseus, lá em João 9:41, se fosseis cegos, vocês não teriam pecado. Então, o problema de alguns é que alguns veem as coisas naturalmente
e não percebe o mover de Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus. Então isso é um problema, irmãos. Às vezes nós... E você que é crente há muito tempo, está na vida da igreja há muito tempo, você que é novo convertido agora, cuide disso. Porque nós somos tentados a nos acostumar com tudo. O ser humano ele é profundamente adaptável. Tem seres humanos que moram nos polos, né? Na Antártica, no Ártico, né? Moram nos lugares inóspitos. Por quê? Porque o ser humano é capaz de se acostumar. Tem pessoas que moram perto de curtumes, né? Às vezes a gente passa na faixa por um curtume e já tem um cheiro tão ruim, mas tem pessoas que têm a casa ali do lado. Porque o ser humano é capaz de se acostumar. E às vezes nós somos capazes de nos acostumar, irmãos, com o mover de Deus na nossa vida, com a vida que nós levamos, né? Nós somos capazes de nos acostumar. E eu falo assim, acostumar daquele jeito assim de não dar valor, de se tornar comum. Ei, você tem Jesus dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. Não, isso não é algo normal, isso é algo esplêndido. Isso é algo maravilhoso. Jesus te chamou para viver uma vida, não uma vida comum, mas uma vida no sobrenatural. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você consegue compreender isso? Então não permita se acostumar com isso. Não permita viver uma vida comum, uma vida qualquer. Né? Não permita isso. Né? Os fariseus, por ver de uma maneira natural, eles não conseguiram agarrar a oportunidade que estava diante deles. O verbo que se fez gente, o Deus que se fez gente, que andou no meio deles. Eles não discerniram o momento. Eles não viram o momento. Então, entenda isso. Né? Seu histórico, as circunstâncias não determinam o fim da sua vida. Entenda isso. Seu histórico não determina o fim da sua vida. Bartimeu não tinha nome, porque as pessoas talvez não conheciam. As pessoas não conheciam ele como Bartimeu. Conheciam ele como o filho do impuro. Era assim que eles conheciam ele, o filho do impuro. Né? Quem é aquele? Ah, o cego, aquele que fica lá na beira do caminho, o filho do impuro. Ah, o filho do impuro. Você está entendendo? Era assim que conheciam ele. Ele não tinha nome. Ele era um cego que mendigava na beira do caminho, numa cidade amaldiçoada, mas quando ele percebeu a presença de Jesus, quando ele percebeu a presença do Messias, ele entendeu, é o Messias, é a minha oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Eu quero te dar um conselho hoje: não perca a oportunidade, nenhuma oportunidade. Tem gente que está sempre esperando o próximo. Não, no próximo culto eu vou louvar. No próximo culto eu vou abrir meu coração. Na próxima reunião de célula eu vou ser intenso. Na próxima conferência eu vou participar, eu vou ser intenso, vai ser uma benção. Não deixe para o próximo, é hoje. Olha a oportunidade que você está tendo hoje. Olha a oportunidade que você está tendo nessa palavra, nesse jejum. O próximo jejum eu vou fazer. É hoje. Não deixe a oportunidade passar. A Bíblia não relata que Jesus tenha passado novamente por Jericó, irmãos. Se esse homem não tivesse, se Bartimeu não tivesse clamado por Jesus, não tivesse se levantado, né, em clamar pelo Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia dele, ele nunca mais teria uma oportunidade. Ele nunca mais teria uma oportunidade. Então não perca a oportunidade. Sabe, se você olhar para Jesus como uma fonte de graça, você vai receber graça abundante sobre a sua vida. Se você acreditar que Jesus pode realizar milagres na sua casa, irmão, ele vai realizar. Qualquer circunstância pode ser transformada pelo Senhor. Qualquer circunstância pode ser mudada pelo Senhor. Então nós vamos fazer um paralelo. Eu gostaria de fazer um paralelo rápido aqui para você entender um pouco a respeito de Josué, né, e Bartimeu. E o elo que liga eles aqui é a cidade de Jericó. Né? Os dois, né, tiveram um contato com a cidade de Jericó. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que quando Josué e o exército de Israel gritaram em uma só voz, né, diante da cidade de Jericó, a muralha desabou.
E o que nós vemos aqui é que Bartimeu, quando ele clamou para Jesus, né, em alta voz, em Jericó, as paredes da cegueira também desabaram. A parede da incredulidade, da dificuldade, do impossível caiu. O milagre aconteceu na vida dele. Aleluia! Quando você clama ao Senhor, o milagre acontece na sua vida. Mas tem outra coisa. Em uma das declarações mais ousadas da história bíblica, Josué, ele ordenou que o sol parasse, né, para que eles pudessem lutar e vencer uma batalha. Ele entendeu que com a luz do sol eles eram favorecidos, né? Agora, se a noite chegasse, eles poderiam perder a batalha. E Josué ele ordena que o sol pare, que a lua pare, né? Ele diz o seguinte lá em Josué 10:12: e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então Josué ordenou que o sol parasse para que o seu exército tivesse mais tempo de lutar sob a luz do sol e pudesse vencer a batalha. O sol parou. O sol parou. É por isso que nós temos ano bissexto, irmãos. Sabia disso? Olha só que coisa interessante. E nós temos o ano bissexto por causa disso, porque teve um atraso um dia no sol, né? E o sol parou até que Josué exterminasse todos os seus inimigos. Mas e Bartimeu, o que tem a ver com isso? Em Marcos 10:48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz o seguinte: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, e então o cego disse-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A Bíblia diz que Jesus parou quando Bartimeu falou. Jesus parou. Irmãos, aquele que parou o sol para Josué parou diante do grito de um mendigo cego sem nome numa cidade amaldiçoada. Aquele que é poderoso para parar o sol, na verdade, eu vou te dizer, é muito maior do que isso. Porque você sabe que o sol ele não se move. Na verdade, o sol está parado e os planetas, a Via Láctea, a Lua, os planetas que se movem ao redor do sol. Aquele que é poderoso para parar o universo parou diante do clamor de um mendigo, cego, numa cidade amaldiçoada, de alguém que não tinha nome. O sol da justiça para quando ouve o seu clamor. Então isso é lindo, irmãos. É perfeito, espetacular. Jesus, ele é tão poderoso, mas ele é tão perfeitamente, ele se importa em tantos detalhes conosco, né? Porque ele nos ama. Então Jesus parou, o Criador parou. Foi ele que criou os céus e a terra, e ele parou para encontrar com um mendigo. Não era um homem rico, não era um rei, não era um sacerdote, foi um mendigo cego sem nome de uma cidade amaldiçoada. Uau! Sabe por quê? Porque a fé move Deus. A fé é a moeda do reino dos céus. De certa maneira, a terra move os céus. Já parou para pensar isso? Pastor, o céu governa. Claro que o céu governa, mas vou te falar uma coisa. Quando você clama, o céu para. Quando você clama, Deus, o Senhor que formou todas as coisas, Ele é poderoso para parar. Ele para ouvir, para atender o teu clamor. Oh Deus! Oh Deus! Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Sabe, eu não sei qual é o problema, qual é a cegueira que talvez hoje está sobre a sua vida. Esse homem era um mendigo pobre, alguém que pedia esmolas à beira do caminho, que não tinha nome, que não era conhecido, era conhecido como filho daquele que era, né, aquele que era maldito, né? Mas Deus parou. O Deus que andava sobre a terra parou para ouvir ele. Deus para te ouvir, irmão. Pastor, mas é tão pequeno. Eu quero te dizer que não importa o tamanho. Se é importante para você, é importante para Deus também.
Deus se importa com o que você se importa, porque a fé move os céus. A fé move os céus. Aleluia. Aleluia. E a Bartimeu era alguém cheio de fé. Olha o que diz Marcos 10, a partir do versículo 50. A partir do versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então, você consegue entrar nessa história, você consegue ver isso acontecendo. A Bíblia, ela mostra todo o cenário. Você precisa entrar para dentro dessa história e ver esse fato acontecendo agora. E ele diz: Mestre, que eu torne a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E em seguida, a ver e seguia Jesus estrada fora. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui a respeito da fé de Bartimeu é que a Bíblia diz que ele lançou de si a capa, se levantou de um salto e foi ter com Jesus. Ele tirou de si a capa. Então quando Bartimeu jogou a sua capa de lado, ele se levantou de um salto. E ele estava dizendo o seguinte: o Senhor está me chamando, Ele ouviu meu clamor, eu não vou ser mais o mesmo, eu vou ser transformado, hoje a minha vida vai mudar. Então Bartimeu sabia que ele não seria mais um mendigo. Você consegue compreender isso? Por quê? Porque agora que ele está tendo um encontro com Jesus, ele entendeu: a minha vida vai mudar. A capa, irmão, o que significa a capa aqui? Naquela época o mendigo ele era reconhecido pela capa. A capa era a segurança dele, é o que dizia: esse mendigo aqui é um mendigo legalizado. Ele não é um vigarista que está aí, talvez, tentando assaltar alguém, passar a perna em alguém. Esse realmente é um mendigo. Mas a primeira coisa que ele faz, quando Jesus manda chamar ele, é jogar a capa. Ele está dizendo o seguinte: larguei minha profissão. É Mateus que está abandonando a coletoria de impostos. É Pedro que está deixando o barco e as redes. Você entende? Ele está abrindo mão daquilo que ele fazia, daquilo que sustentava ele. Ele está dizendo: eu não vou voltar mais para isso, acabou, essa parte da minha vida, essa parte da minha história acabou, porque Jesus entrou nela. Porque Jesus é poderoso para mudar. Porque Jesus está transformando a minha história. Então, quando as pessoas disseram para ele: levanta, ele já saltou. Ele já pulou. E isso é fé. É fé. É decidir por uma mudança na sua vida. É decidir que a mudança vai acontecer e vai acontecer agora. É queimar, os carros de boi, que nem Eliseu fez. Queimar aquilo que pode te puxar para trás, fazer você voltar. É você decidir por seguir Jesus de fato. Eu decido. Eu abandono. Sabe quantas pessoas quantas vezes isso acontece, eu creio, mas eu não creio totalmente. Eu creio, eu entrego, mas eu fico segurando a ponta, porque vai que Deus não segura. Isso não é fé. Quando aquele homem pulou, quando ele tirou a capa, ele levantou, ele disse: minha vida mudou. Acabou. O passado acabou. Mendigar para mim acabou. Ficar sentado à beira do caminho para mim acabou. Começou um novo tempo. Não estou mais à beira do caminho. Agora eu vou entrar no caminho. A Bíblia diz que depois ele seguia Jesus caminho afora. Ele entrou no caminho. A vida dele agora tem alvo, tem objetivo. Mas a segunda coisa, ele diz: mestre. Então Bartimeu chamou Jesus de Rabone, de mestre. É uma forma mais elevada de respeito, significa chefe, mestre, autoridade. Ele cria em Jesus. Outra coisa, ele diz, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para você? Então, olha só que coisa interessante, embora Jesus seja um rei, o rei dos reis, a primeira coisa que ele diz para Bartimeu é o seguinte: o que você quer que eu faça por você? Como é que eu posso te servir, Bartimeu? Então, normalmente, quando um rei chama alguém para sua presença, não é para o rei servir ele, é para que ele sirva o rei de alguma maneira. Mas Jesus não. Jesus perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? O Senhor opera muitos milagres.
Porque Ele ama servir. Porque Ele é um Deus de compaixão. Porque Ele ama servir. Quarto, outra coisa. Se Jesus lhe perguntar hoje, o que queres que eu te faça? O que você responderia? O que você falaria para Ele? O que falta para muita gente, irmãos, para muitas pessoas, para receber um milagre, é realmente querer um milagre. Realmente desejar um milagre com todas as suas forças. Zaqueu não considerou ser considerado, não levou em consideração ser considerado ridículo pelas pessoas. A história bíblica conta, eles diziam, para de falar, para de gritar, o mestre não vai te ouvir. Para com isso, tá feio já para ti. Né? Mas ele não parou de clamar porque ele queria muito. Ele desejava muito. Milagres normalmente acontecem quando nós desejamos muito, insistimos muito. Insistimos muito. Bartimeu podia ter pedido muitas coisas. Irmão, Bartimeu era um mendigo. Ele podia ter pedido, Senhor, muda a minha história. Me dá riquezas. Senhor, muda a minha condição social. Me tira desse lugar de... Mas sabe o que ele pediu? Ele pediu aquilo que ele realmente desejava. Eu desejo ser curado. Existe um poder profundo no desejo, irmão. Quando você deseja algo profundamente. Quando você anseia por algo do fundo do seu coração e você não desiste daquilo. Então, quando você realmente quer ver a Deus, Ele se revela para você. O problema, irmãos, é que muitas pessoas, a sua vontade, como diz o pastor Charles, tem validade de iogurte. Né? Tem uma vontade enfraquecida. O problema é que às vezes as pessoas desejam muitas coisas, mas não desejam o que é necessário, o que realmente é importante. Talvez você tenha um único problema, irmãos, esses dias. Mas esse problema afeta todas as áreas da sua vida. E se ele for resolvido, a sua vida vai entrar no caminho novamente. Então, em outras palavras, eu quero dizer para você, vai direto ao ponto, sem rodeio. Jesus, eu quero ver. Esse homem não fez rodeio. O Senhor perguntou, o que tu quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu preciso tanto de um cão guia, eu sou cego. Ah, Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma esmola. Não, ele foi direto ao ponto, eu preciso ver. Esse é o problema da minha vida. Tem gente que a casa dele está caindo. E ele está orando pelas criancinhas da África. Eu não estou dizendo que você não tem que orar por isso, mas às vezes você pergunta, irmão, o que você quer? Irmão, vamos orar. Hoje nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre. O que você quer? Ah, ora pela paz mundial, pastor. Não, irmão. Não, ora pela sua casa. Ora pela sua esposa que está doidando da cabeça. Né? Tá querendo desviar. Ora pelo seu filho que está longe. Ora pela sua casa que você não está tendo sabedoria. Seja específico com Deus. Vá direto ao ponto. Fale francamente com Jesus. Jesus sabe. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem precisava ser curado, sua visão? Mas Jesus queria saber o que ele quer. O que ele precisa, eu sei. O que você precisa, Deus sabe. Mas a pergunta hoje é, o que você quer? A pergunta de Jesus para você é o que você quer. E sabe como é que Deus sabe aquilo que nós queremos? Quando nós oramos. E quando nós insistimos em orar. Talvez os nomes dessas pessoas que você colocou aí na sua ficha de oração do jejum, você já orou por elas em outros jejuns. E a pergunta para Deus é, você quer realmente? O que você quer? Talvez os alvos de oração que você colocou aqui são alvos que você já colocou em outras vezes. E aí Jesus pergunta para você, você realmente quer? Porque quem quer ora. Quem quer clama. Quem quer não desiste. Então se você... Pastor, mas eu não sei exatamente qual é o problema da minha vida. Então peça para que o Senhor possa te mostrar e Ele vai te mostrar em nome de Jesus. Outra coisa que eu reparo nesse texto é que Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eu quero te dizer, se ouvir as coisas do diabo vai te fazer acreditar nelas, ter fé nele, ouvir as coisas de Deus também vai te fazer ter fé nele. Então o que você ouve determina o que você crê. Vou repetir. Aquilo que você ouve determina o que você crê. Se você vive ouvindo reclamação, se você vive ouvindo difamação, se você vive ouvindo mentiras, fofocas, seu coração vai se encher disso, irmão.
Então, pastor, eu não sei, a minha fé tem se abalado. Comece a ouvir coisas que edificam a sua fé, que te levam a crescer em fé, porque a tua fé é poderosa para te salvar. E salvação não é salvação do inferno, né? Salvação do inferno já foi definida no dia que você creu em Jesus. Salvação que eu falo é você ser salvo em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos. Seu casamento precisa de salvação. Seu relacionamento com seus filhos precisa de salvação. Seu ministério precisa de salvação. Seu coração precisa de salvação. Tudo precisa de salvação. Então aprenda a ter fé ouvindo as coisas certas, irmão. A fé vem pelo ouvir. Sexto, a Bíblia diz que imediatamente ele começou a seguir Jesus estrada fora. Jesus não obrigou ele a seguir ele. Diz, não, eu vou te curar, mas assim, a partir de agora tu vai me seguir pela estrada. Não. Sabe por que ele entendeu? A beira do caminho não é mais um lugar bom para mim. Eu não quero ficar à beira do caminho. Eu vou seguir pelo caminho. Eu vou seguir pela estrada. Eu vou seguir Jesus. Bartimeu fez isso por escolha própria. Ele não fez porque o pastor estava obrigando. Ele não fez porque a mãe estava obrigando. Ele não fez porque, sei lá, porque o líder estava obrigando. Ele fez porque ele decidiu isso. Porque era importante para ele. Quando você recebe a bondade de Cristo entre você, quando você tem revelação do amor e da graça de Deus, naturalmente você segue. Você segue. Isso aconteceu também com aquele endemoniado de Gadareno, lembra? A Bíblia diz que ele pediu para seguir Jesus. Senhor, eu quero ser teu discípulo. Aí Jesus disse, não, você vai para sua casa. Vai para sua casa. E a Bíblia diz que ele não só foi para sua casa, mas ele pregou em Decápolis, que era uma região com 10 cidades, porque todos conheciam ele. Foi um grande testemunho. Então eu quero te dizer uma coisa, talvez você tenha tocado na bondade, aliás, talvez você nunca tenha tocado na bondade de Deus, na graça de Deus que vem de Cristo. Por isso você está à beira do caminho hoje, à beira do propósito de Deus para a sua vida. E se você ficar aí lamentando o passado, talvez você vai morrer cego, vai perder a oportunidade de Deus estar passando diante de você. Mas aqui Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Eu quero te chamar hoje a atenção sobre isso. Não perca a oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Não se acostume com a oportunidade. Cada dia que passa, cada palavra desse jejum, talvez você vai sair dessa live depois e vai ficar rolando aí para baixo do teu Instagram. Eu quero te dar um conselho, vai escutar as outras mensagens, vai ruminar a palavra, vai voltar na palavra. Sabe por que é importante? Porque isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai gerar, vai tirar você da beira do caminho. Isso vai abrir seus olhos. Levante-se de um salto hoje. Vai até Jesus. Ele vai fazer um milagre na sua vida, vai fazer um milagre na sua casa e você vai caminhar com Ele para todo sempre. Para toda a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Palavra preciosa. Que ela possa te tirar hoje da zona de conforto. Que ela possa te levar, a viver em ousadia. A sair da beira do caminho e desfrutar de tudo que o Senhor tem para você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você agora. Para que realmente você possa ter a posição, a atitude hoje de dar um salto. Deixar o passado para trás. E viver uma vida de milagres. A vida de milagres que o Senhor tem para você. Amém? Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor livre, Senhor, os meus irmãos, Pai, de viver à beira do caminho. Livre os meus irmãos a viver, Pai, à beira do caminho. Leva eles, Deus, a desfrutarem, Senhor, de uma vida de milagres na sua vida, na sua casa. Que a sua casa se torne um lugar de milagres, um lugar de bênção, um lugar de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidar você que está participando dessa live, que ainda não segue a mim no Instagram. Convido você, começa a seguir aí, porque nós temos uma novidade para compartilhar com você.
temos uma novidade para compartilhar com você. Também convido você a seguir o Pastor Charles, né, no seu Instagram, né, para você participar de tudo que nós estamos colocando aqui. Então tem uma novidade preciosa. Nossas lives estão acabando, né? Live do jejum. São 21 dias. Perfeito, Pastor Charles. Perfeito. São 21 dias de jejum. Amanhã encerra, né? Os nossos 21 dias. E hoje é a última live. O Pastor Charles vai entrar aqui também. Vou convidar ele para participar da nossa live. E primeira vez que a gente vai fazer isso. Olha aí. Tá aí o Pastor Charles. Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Amém. E aí, William, na paz? Amém. Glória a Deus. Eu estava com essa ideia aqui de te chamar, mas eu não sabia se estava pronto. Ainda bem que tu mandou convite, não tinha combinado. Sempre pronto aqui, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. O inverno chegou, né? Aqui e aí também. Chegou. O frio tá lá fora, o coração tá aquecido, né? O coração tá muito aquecido. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom demais. Bom demais. Quer contar a novidade pro pessoal aí, pastor? Não, pode. Posso contar? Aí. Amém. Bem, então, nós temos feito e usado esses canais de comunicação, tanto eu quanto o pastor Charles, né? Essas lives no Instagram, em outro momento eu fiz também no Facebook. Nós temos usado para o tempo de jejum, né? Mas estivemos conversando, o pastor Charles meditando a respeito disso. Claro que vai nos ocupar um pouco mais, né? Mas nós vamos começar a fazer lives toda semana. Então, de terça a sexta-feira, nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos, né? Vamos compartilhar uma palavra aqui no Instagram com os irmãos. Então, eu quero convidar você, eu quero motivar você a participar e a convidar muitas pessoas, né? Amém. A participar nesse tempo dessas lives, né? Então, nossa ideia inicial, nós vamos ver como é que vai ficar, não vamos fazer no período do almoço, porque os irmãos vão estar almoçando e não vão nos dar atenção, né? Mas a ideia é nós fazermos de terça a sexta-feira, às 22h30, tá? De terça a sexta-feira, 22h30. Acho que a gente pode também lançar uma enquete lá nos grupos da igreja, né? Vamos ver o que os irmãos pensam também. É verdade. Vamos botar aqui no Instagram para o pessoal responder. Pode ser também. Pode ser. Vamos fazer uma enquete. Irmãos, nós somos amadores nesse negócio aqui. Eu não sei nem como é que faz, mas nós vamos descobrir. Em breve vai ter. Vai ter. Exatamente o que eu fiquei pensando aqui. Em breve vai ter aqui uma sugestão, né? Então nós vamos compartilhar aquilo que a gente está meditando nos nossos dias. Nós vamos compartilhar com você. Possivelmente vai ser mais breve. Eu estava olhando o horário aqui, passou muito rápido. Tem mais de 1 hora de live já. Meu Deus do céu. Ontem fiquei meio indignado com o pastor Charles. Pô, deu quase 1 hora a tua live ontem. Hoje já deu mais de 1 hora, né? Mas eu quero... nós vamos colocar a enquete, então, aqui. Eu vou colocar no meu, vou ver como é que faz. O pastor Charles coloca no dele, né? E nós vamos ver o melhor horário, né? Se 22h30, se 7 horas da manhã, se 23 horas, enfim. Amém. Nós vamos pensar direitinho, vamos compartilhar. Mas a princípio, de repente, dá 1h30. Vamos lançar lá, vamos ver o que os irmãos acham. Amém. Porque aí 1 hora o pessoal já almoçou, né? Então, é verdade. A proposta é que seja de meia hora, né, de live. Viu, William? Outra coisa que eu gostaria, assim, de desafiar os irmãos, até já tinha compartilhado contigo, é de nós passar o Pix do pastor Gilberto nos nossos grupos, para que os irmãos possam ofertar na vida do nosso pastor, né? É verdade. Que o pastor escreveu, né, esse livro, disponibilizou todos os capítulos para nós, que falou tanto conosco, né, nesses 21 dias. Foi tremendo. Acho que seria uma forma, assim, de gratidão, né, nós abençoar a vida do pastor Gilberto. Então, vamos fazer isso, vamos disponibilizar lá o Pix do pastor,
para que os irmãos possam ofertar na vida dele, em nome de Jesus. Amém. É verdade, pastor. É verdade. Que material precioso. É Né? E verdade. ele disponibilizou assim, e vou dizer para vocês, irmãos, deixando bem claro, ele simplesmente disponibilizou e não pediu nada para nós, o que partiu do coração do pastor Charles, tá? Amém, é De verdade. ofertar a vida dele, né? Mas eu acho nos abençoou tanto, e tem tanta coisa, eu fiquei com tanta vontade, tantas palavras que eu tenho vontade de pregar no culto para a igreja, para fazer um apelo para a gente, e Ah, eu vou voltar nelas, sabe? Então, amém. eu creio que é muito precioso isso mesmo, né? Da gente poder abençoar a vida deles, amém? Então você que pode, eu vou estar colocando no grupo da igreja, né? Vamos arrumar o Pix, né? Vamos colocar Eu já direto o tenho, Pix do William. pastor. Já Eu tem? posso pedir, eu Então já tenho. me passa depois que eu vou colocar aqui no grupo da igreja, né? E você que pode abençoar a vida do pastor Gilberto, né? Porque ele nos abençoou muito, irmãos. Eu creio que nós vamos desfrutar de casa cheia, que é a promessa para o ano. Glória a Deus. E essas Amém. palavras nesses 21 dias foram preciosas demais para isso. Vamos honrar a vida do Amém. pastor Gilberto. Então, Amém? então, semana que vem já fica certo. 10h30, vamos estar aqui juntos. Vai ser Vamos, uma bênção. vamos fazer enquete, pastor, para ver Quer o fazer antes horário. de definir? Ah, mas aí, bom, pode ser Pois também. já faz agora. Agora a gente já bota a enquete ali no grupo, ali no Instagram e a gente já tem a resposta. Então, tá bom, então. Vamos fazer assim, então. Amém? Então tá. Amém, irmãos. Mais alguma coisa, pastor? Não, seria isso. Deus abençoe os irmãos. Uma tarde Amém. abençoada, um culto cheio da presença de Deus, poderoso amanhã para Amém. a nossa Será em igreja, nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos a partir de terça-feira. Não sei se eu ou o pastor Charles ainda, mas a partir de terça nós nos vemos novamente. Deus abençoe. Amém.